Pessoal, agora nessa segunda parte da aula, nós vamos trabalhar o que acontece após a etapa de formação da blástula, né? Que foi o que nós vimos até o final da primeira parte. Nesse esquema, só para relembrar um pouco, né, nós vimos que todo o processo de fertilização e o processo de clivagem ocorre no interior da tuba uterina. E que ao chegar aqui na cavidade uterina, a gente vai ter a formação da mórula, né, ela que chega, se introduzir, em geral, no interior da cavidade uterina, e depois ela vai se transformar no blastocisto, e o blastocisto ele vai se implantar no interior do endométrio. Né? Durante essas etapas, o blastocisto tem aquelas características que nós vimos, de ter inicialmente um aglomerado de células, que depois, em seguida, deu origem a uma cavidade interna, né? Dentro do embrioblasto. E após a formação dessa cavidade, que é a cavidade amniótica, a gente passou a ter a formação de dois conjuntos de células, né? A ectoderme e a endoderme. Agora nós vamos ver o que acontece com o blastocisto após passar para a fase seguinte do processo de desenvolvimento embrionário, que é a gastrulação. O que vai caracterizar essa etapa de gastrulação? Ela é uma etapa em que vão acontecer grandes alterações no pré-embrião, né? preparando ele para a próxima fase de desenvolvimento. Então, nós vamos ter agora a formação de um terceiro folheto. Nós tínhamos duas camadas, né? O folheto, que era a ectoderme e a endoderme, e agora nós vamos ter o terceiro folheto, que é a mesoderme. Né? Então, passamos a ter 3 folhetos embrionários. Nessa etapa, as células que não tinham capacidade de movimentação até então, elas adquirem a capacidade de fazer movimentos. Então, elas vão poder, por exemplo, fazer processos de invaginação, como a gente vê aqui, né, nesse esquema. Elas vão poder fazer uma alteração na sua posição no embrião, então sair de uma camada e passar, né, como a gente vê aqui nessa sequência, para uma nova região do embrião, que a gente chama de processo de ingressão, né, uma espécie de migração de células. E também podemos ter a formação de alças, de estruturas complexas, que vão fazer com que o embrião possa alterar muito a sua estrutura interna. A partir dessa etapa do desenvolvimento, a gente tem um processo que se denomina de determinação. Isso significa que cada conjunto de células, né, se ele está formando a ectoderme, a endoderme ou a mesoderme, esse conjunto de células vai ter um destino fixado. Então, as células da mesoderme só vão dar origem agora a tecidos mesodérmicos. Tá? Então, vai haver uma diferenciação entre o que cada conjunto de células vai poder originar, tá? A partir desse momento. E também vamos ter um alongamento do pré-embrião, ele vai então passar a ter uma estrutura anterior, mais diferenciada da estrutura posterior. Tá? Então, a anterior vai dar origem à cabeça, a posterior vai dar origem ao abdômen e às extremidades posteriores do embrião. Ao final do processo de gastrulação, a gente tem uma etapa que é denominada de neurulação, porque nela vai se desenvolver o sistema nervoso. Vamos ver um pouco mais, então, essas etapas do desenvolvimento. Inicialmente, então, a gente vai ter a formação desse terceiro folheto, que é a mesoderme, e a gente vai poder observar esse alongamento do embrião. Então, ele vai ter uma simetria que a gente denomina de bilateral, né? Com uma região esquerda e direita no seu organismo. O que a gente pode notar agora na gastrulação? A gente aqui tem o blastocisto como ele estava mais ou menos constituído, né? Nós observamos até aqui. Então, ele tinha 2 cavidades. No interior daquela região do embrioblasto se formou a cavidade amniótica, né? E aquela cavidade que nós tínhamos antes, no blastocisto, agora passou a ser chamada de cavidade vitelínica. Entre essas 2 cavidades, a gente tem o encontro de 2 conjuntos de células,
que a gente denominou, então, de embrião bidérmico, né? Há pouco, quando a gente viu o processo de formação do blastocisto. Agora, este embrião, ele vai começar a se tornar mais alongado. Ele era bem mais arredondado, né? E ele vai se tornar alongado. Ele vai, como a gente viu na imagem anterior, estar ainda no interior de uma outra cavidade, né? Vocês viram um espaço em torno deste blastocisto, né? Esse espaço agora está reduzido aqui nesse esquema, mas a gente vê que uma parte do blastocisto permanece unida ao endométrio. Tá? Esses tecidos que a gente está observando aqui são alterações do endométrio e do trofoblasto, que vão dar origem à placenta. Tá? Então, o embrião vai permanecer unido ao trofoblasto por uma das suas extremidades. Essa estrutura de união do blastocisto, né, do pré-embrião, com o trofoblasto é denominada de pedúnculo embrionário. Ela vai se formar realmente como um pedúnculo, né? Pequeno pé, né? Uma estrutura de união. Essa parte do embrião, então, que está em contato com o pedúnculo, representa a região posterior do corpo. A gente pode dividi-la em duas metades agora. Né? Então, essa parte que está unida através do pedúnculo é a região posterior, e aquela parte que está mais anterior à união é denominada, então, de região anterior. Então, com isso, a gente vai ter esse alongamento, e se a gente observa agora essa região, né, que representa o embrião, vista de cima, a gente vê a imagem que nós estamos observando aqui. Então, notem como ele está já mais alongado, né, durante essa etapa do desenvolvimento. Então, essa região agora, que representa a região anterior, ela vai ter a formação de uma linha, que está indicada aqui no esquema, né, como se fosse uma delimitação entre as células, que é chamada de linha primitiva, que é quando surge essa linha no embrião, que a gente pode, de fato, dizer que iniciou o processo de gastrulação. Nesta região, a gente vai ter a formação de uma membrana, né, que vai dar origem, então, à região orofaríngea e que representa, por isso, delimita a região cefálica. O que a gente pode dizer agora em relação à formação da mesoderme? Né? A gente viu o blastocisto com este aspecto que nós estamos notando aqui, né? Com os dois folhetos embrionários. E notem que entre os folhetos embrionários, né, nós temos esses dois folhetos unidos um ao outro, né? Aquele azulado e o amarelado, que a gente viu representado naqueles esquemas anteriores. Notem que entre os dois vai surgir um espaço que logo é ocupado por células que estão ingressando, né? Que estão migrando para essa região entre os dois folhetos. Essas células, então, se multiplicam e vão formar um terceiro folheto embrionário. Nós tínhamos a ectoderme, representada em azul, a endoderme, representada em amarelo, né? As mesmas cores que nós estávamos observando nos esquemas anteriores, e agora a gente tem um conjunto de células migrando e ocupando o espaço entre aqueles dois folhetos iniciais, né? Afastando esses folhetos iniciais um do outro. Então, este conjunto de células, aqui representado em vermelho, vai formar o que a gente denomina de mesoderme. Agora, por último, né? A gente teve o processo de gastrulação formando a mesoderme, agora a gente vai ter a formação do primeiro sistema do embrião, que é o sistema nervoso. E então forma-se, antes de se formar o sistema nervoso, uma estrutura de suporte do embrião. A gente vai ver nessa imagem o embrião visto de lado, e nessas outras duas imagens a gente observa como se estivesse olhando de frente, né? Como se fosse um corte transversal. O espaço que está acima do azulado é a cavidade amniótica, e o espaço que está aqui abaixo, né, dessa parte mais amarelada, é a cavidade vitelínica. Tá? Lembrem, então, que o azul representa a ectoderme,
e o amarelo a endoderme, né? Com aquela parte vermelha entre os dois, que é a mesoderme. Então, a notocorda, ela se forma também neste espaço entre a ectoderme e a endoderme, está representada em preto, aqui nessa imagem. Se a gente observa, então, nesse tipo de corte transversal, a gente nota que ela está no meio do folheto mesodérmico. Tá? Se a gente observa de lado, a gente vê que ela é uma estrutura alongada. Ela também está representada em preto aqui no esquema. E ela se formou no meio ali da mesoderme, então, portanto, ela está abaixo da ectoderme. Ela vai servir, então, como estrutura de sustentação, nessa região, né? Abaixo da ectoderme. Vai servir para formar a coluna vertebral, né? Que é uma das nossas principais estruturas de sustentação, né? No nosso organismo. Então, do embrião, nesta fase inicial da formação, a gente vai ter ela representando a sustentação do embrião. Depois, em seguida, ela vai dar origem, né? Vai servir como uma base para a formação da coluna vertebral. Essa estrutura, que é a notocorda, ela também é responsável por um processo que a gente chama de indução, ou seja, ela vai enviar substâncias que vão fazer com que aconteça no embrião a formação do sistema nervoso central e também de ossos que vão envolver o sistema nervoso central, né, no nível da região cefálica, que é o crânio, e também os ossos que vão formar a região torácica, as costelas e o externo. Então, ela envia substâncias que vão fazer com que aconteça a formação desse sistema nervoso e também desses ossos. Então, ela é uma estrutura altamente importante, a presença dela é necessária para que a gente tenha uma formação adequada dessas várias estruturas. Aqui nós vemos como acontece o processo de neurulação. Vejam que o processo de neurulação ele vai acontecer nesta região acima da notocorda. A gente vê aqui uma vista frontal, tá? Então a gente não está vendo mais a notocorda como um bastão, né? Mas como um ponto preto, para poder ver o que acontece com o embrião, né? Com a ectoderme que está acima dela. Então notem que o que vai acontecer com esse embrião, tá? Agora que está tornando cada vez mais alongado, é que vai surgir sobre a notocorda uma diferenciação da ectoderme. Vejam que acontece uma espécie de pregueamento ali. Tá? Agora a gente vê nessas imagens aqui vistas de cima como está acontecendo esse processo de pregueamento. Então, as duas laterais do embrião, tá? Direita e esquerda, elas vão formar uma dobra, uma prega. Tá? Vejam como isso vai acontecendo. E ao se preguear, a gente vai ter a formação de um tubo no centro dessa prega. Né? A gente vê melhor nesse tipo de imagem, né? A gente vê que ali se formou a prega, no centro dessa prega foi se formando um espaço, né? Um sulco, e gradativamente esse sulco vai se fechar e vai dar origem a uma estrutura como nós estamos vendo aqui, em forma de um tubo. Ela é uma estrutura alongada, né? Esse tubo vai se formar com essa forma, né? Alongada que a gente observa aqui, esse de cima, né? E observando nesse corte mais transversal, a gente nota que o tubo aparece com uma estrutura redondinha. Então, essa é a etapa essa última que nós vimos, né? A etapa de neurulação. Ela vai concluir, então, o processo de gastrulação. E na próxima aula nós vamos trabalhar outros aspectos relacionados, complementares, né? Relacionados ao desenvolvimento pré-embrionário, especialmente a formação dos anexos embrionários. Eu deixei aqui neste slide algumas questões para vocês complementarem, né? Responderem, tentando acompanhar, né? O processo todo de formação do desenvolvimento pré-embrionário. E vamos fazer também uma prática para poder observar ou representar, né, como acontecem as principais etapas deste processo, né, de desenvolvimento pré-embrionário.